Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, tudo bom com vocês? Estamos aqui começando mais um podcast, um vídeo de debate, falar de tênis, outro assunto que eu quero introduzir aqui para vocês. Os três melhores da atualidade, ou da história, vamos dizer assim. Quem é o melhor, quem é o maior entre os três, Djokovic, Nadal e Federer. E realmente sobre a volta, sobre a opinião de cada um deles aqui. Antes de tudo, seguir a gente também aqui no YouTube, no Instagram, no Spotify, tudo deixa que eu deixo, que a gente está trazendo muito conteúdo para vocês. Bom, meu nome é Matheus Epifânio, minha rede social, Instagram aí é Epifânio, com 2 Os no final. Eu pratico tênis desde que eu tinha 11 anos, então já tenho uma certa bagagem. E estou aqui para falar um pouco do que eu sei, do que eu já vivi desse esporte e do que pode vir a ser o tênis no futuro. Primeiramente, agradecer aí, França, Epifânio, pela oportunidade de estar conversando com vocês aí sobre esse esporte tão massa. Meu nome é Matheus Buissa, eu comecei a praticar tênis aí uns 8 anos aí, e desde então eu tive altos e baixos na minha prática do tênis, mas acompanhando o cenário aí eu tô firme, e estamos aí também para somar nessa discussão aí. Curto e direto, para depois a gente desenvolver. Qual dos três é melhor e maior? Djokovic, Nadal ou Federer? Pois é, o conceito até de melhor e de maior, ele se confunde muito, né? Sobre quem é o melhor ou maior de todos os tempos, né? Maior, para mim, na minha opinião, a gente tem que ser levado em consideração os números, né? Tem que ser levado o que o cara conquistou, números como, por exemplo, eu peguei aqui alguns números, semanas como número 1 do mundo, head to head, né, o cara a cara entre os tenistas, vitórias também de Masters 1000, que são um dos títulos mais importantes aí depois dos Grand Slams, né, o Masters 1000 é o que compõe a base assim do circuito, né, o que dá a maior parte de pontos para a grande maioria dos tenistas, e os Grand Slams, que são os 4 maiores torneios da temporada, né, são os torneios que reúnem a maior parte de tenistas, né, a chave é bem maior, reúne muito mais tenistas, então os jogos são mais longos, são de 5 sets, então o desafio se torna muito maior, né, para um Grand Slam. É muito mais difícil você ganhar um Grand Slam do que você ganhar um Masters 1000. Bom, nos números, se eu fosse avaliar, é difícil dizer quem é o maior, quem é o melhor, até porque isso aí, eles ainda não encerraram suas carreiras, então é complicado falar isso, né. Se fosse avaliar hoje, para mim, o maior deles é o Federer. Não tem como dizer que outro é maior, porque é quem mais conquistou. Apesar de que o Federer ele tem um retrospecto negativo contra o Djokovic e contra o Nadal, né? Porque, para começar também a discussão, esses três, para todo mundo, eles estão em outro patamar, né? Já tem coisa de 20 anos aí que eles dominam o circuito do tênis. Nenhum outro tenista chegou aos 38 anos de idade como o Federer, dominando o circuito, assim, jogando em alto nível, aos 34, assim, então a maioria dos outros tenistas já estavam em fim de carreira, com 33, 32 anos, então, apesar de ser negativo no retrospecto contra os dois, contra a maior parte dos outros tenistas, a dominância dele é absurda, o cara tem coisa de 5 anos aí no topo do ranking, ele tem 310 semanas no topo do ranking, é muita coisa, 20 títulos de Grand Slam, é o maior campeão de Grand Slams dos três, um pouco só à frente do Nadal e um pouquinho à frente do Djokovic, que muito provavelmente vai chegar nos números do Federer, só que o Federer também é mais velho, começou antes, então por isso que eu digo, hoje o maior é o Federer. Se for avaliar a longo prazo, para mim, o que tem o menor potencial de ser o maior de todos os tempos é justamente o Federer, porque o Nadal e o Djokovic vêm numa crescente ainda, eles ainda não estão, assim, apesar da idade, não dá para falar ainda que eles estão em decadência, a nova geração não consegue manter o ritmo com eles, eles ganham a grande maioria dos torneios, eles ganham os Grand Slams, a nova geração não tem nenhum Grand Slam, então eu acredito que eles vão continuar vencendo, e os números deles já são muito perto dos do Federer, e a idade deles, eles são 5 e 6 anos mais novos que o Federer, então se nada acontecer, uma lesão, algo muito sério que os tirem do circuito, acredito eu que ambos vão passar os números do Federer, né? O Djokovic está chegando aí, ele tem 282 semanas, está um tanto quanto próximo, 282 semanas a 310. Ele é o atual número 1 do mundo, o Djokovic. O Nadal já está mais distante. Só que o Nadal está muito perto em títulos de Grand Slam, 19 contra 20 do Federer, que já está custando um pouco para ganhar um título de Grand Slam, já não tem mais a mesma eficiência que os outros dois. E Masters 1000, os dois já estão na frente do Federer. O Nadal tem 35, o Djokovic tem 34 e o Federer tem 28.
Vitórias de Masters 1000, Nadal 384, Federer 381, Djokovic 355. Então, ao final da carreira, acho que os números do Federer, infelizmente, serão todos batidos aí para os fãs do Federer. Acredito eu que o Nadal e o Djokovic se provarão maiores do que o Federer. Se for falar em potencial, quem eu acredito que Djokovic vai ser o maior de todos os três. Eu sou fã declarado do Nadal, mas é impossível não levar em consideração o que o sérvio faz. Ele é um absurdo nas quadras, a quantidade de títulos que ele ganhou na última década é absurda. Então, ao final da carreira, eu acho que ele vai ser o maior de todos os tempos. Primeiro, esse fato de falar maior e melhor, com os três ainda estando na ativa, né, os três jogando em alto nível, o Nadal e o Djokovic, especificamente jogando em alto nível ainda, é muito difícil, assim, esses três caras, eles revolucionaram o tênis. Hoje em dia existe outro patamar, né, o que esses caras fazem. A gente olha aí, eu li alguns dados, inclusive, os últimos 13 grandes lances estão na mão desses caras, mais velhos do que muitos tenistas aí da nova geração, né? Então, assim, são 3 anos aí diretos de dinastia dos grandes lances na mão desses caras, né? Fora todos os outros títulos. A questão do maior, eu concordo bastante com o Epifânio, não tem como ainda falar que os outros dois são maiores que o Federer, pela quantidade de títulos, pelos números, pela história, assim, realmente ele ainda é considerado o maior da história. Para mim, ainda é indiscutível, essa questão não dá. Com relação a quem é melhor, eu sou fã do Djokovic, né, declarado, e eu acho que ele sim, é difícil a gente comparar o melhor também, porque eu acho que o Federer já teve a sua melhor fase em outra época. No começo da carreira do Federer, o Djokovic era patinho, né? A gente sabe que aí nos começos dos anos aí o Federer deu um lasco no Djokovic. O Nadal foi mais disputado, mas o Federer atropelou ele. Então, assim, não era a melhor carreira na época do Djokovic também. Então, assim, eu acho meio difícil, porque a gente tem que comparar o melhor de cada um. Mas e aí a gente acaba puxando um pouco o saco para a atualidade, né? Porque o tênis, como qualquer outro esporte, vai evoluindo. Com os anos vão melhorando. O futebol de hoje em dia é melhor do que o futebol de antigamente, assim vai. Então, eu acho que o Djokovic aí tem muitas chances aí de se tornar o melhor de todos os tempos aí, com certeza. O Nadal também tá na disputa, mas eu acho que com certeza vai ficar na mão de um desses dois aí. O Federer logo, infelizmente, né, um ícone do tênis, vai acabar sendo ultrapassado aí, mas ele nunca vai ser esquecido, com certeza. Na minha opinião, se eu fosse colocar em questão de jogo, de habilidade, de estilo, eu colocaria, acho que é a opinião unânime de todos, o Federer em primeiro, ainda como o maior jogador de atividade de todos os tempos do tênis, por tudo que o cara fez, por todos os grandes lances que o cara já conquistou, 103 títulos no total na carreira. Ele, para mim, em questão de jogo, de plasticidade nas jogadas, em questão de agressividade, de tudo mais, o cara ainda quer ser maior ainda, quer almejar ser grande ainda, entendeu? A gente tá realmente vendo o fim da dinastia, porque ele tá próximo aos 38 e, assim, ele já tá com uma longevidade muito grande no tempo. Por exemplo, o Nadal, ele é um jogador de um piso só. Ele tem 84 títulos na carreira. Olha esse dado, Epifânio, 84 títulos na carreira. 59 deles é no saibro. Ou seja, 70% dos títulos do cara é em saibro. Ele tem 19 grandes lances, 12 em Roland Garros. Em comparação com o Djokovic e o Federer, conseguiu derrotar o Nadal no piso do espanhol, foi justamente o Djokovic. É engraçado a gente trazer esses números, esses fatos, porque, assim, lógico, eu tô aqui também trazendo um fogo a mais na discussão. Mas ele tem outros títulos em outros tipos de quadra. Isso é lógico. Igual o Federer, ele é ótimo em quadra dura, tem 8 títulos de Wimbledon, então, assim, e um título só no saibro. O Djokovic, a mesma coisa. O Federer vai parar, primeiro que todos, não tem jeito. O Djokovic é o mais próximo a ele. O Nadal, 10 desistências na carreira durante os jogos, né? Em questão física, cansaço ou qualquer outro tipo de lesão. O Nadal tem suas particularidades igual a todos os outros. O Federer e o Djokovic não tiveram, e provavelmente não vão ter tantos problemas de lesões e tudo mais igual o Nadal teve. O Djokovic, para mim, ao meu ver, é um cara mais concreto nas 3 quadras. Outro dado interessante, ele ganhou só um Grand Slam em saibro.
Só que ele já ganhou mais 14 títulos de Masters 1000 em terra batida, no Saibro. Então, assim, o cara sabe jogar no Saibro, o cara sabe jogar na quadra dura, quadra rápida, ele sabe jogar o Wimbledon, já ganhou também. Eu acho, assim, igual eu falei pra vocês, o Federer é o maior, só que quando ele parar, o Djokovic é o sucessor dele como maior. Né? Quando você fala que o Nadal é um tenista de uma quadra só, acho que não dá pra chegar nesse ponto de falar isso, porque ele não tem tantos títulos como os outros em outras quadras, mas se você for olhar finais, principalmente que ele perdeu para esse tenista, ele vai acumular aí mais umas 8 ou 10 finais. Então, assim, ele foi o segundo melhor tenista naquele piso. Então não dá para dizer que ele é um tenista de uma quadra só, até porque ele tem títulos em todos os 4 pisos, né? Ele tem na grama, na borracha, no cimento e no saibro, né? Mas o que destaca é a dominância dele no saibro. Como ele é muito dominante no saibro, ele sempre se preparou melhor para a temporada de saibro. A temporada de saibro é uma temporada muito rica, ela tem 3 Masters 1000, um Grand Slam e ainda tem a ATP 500. Então, ele sempre compõe os pontos dele na temporada de saibro porque ele é muito mais dominante no saibro. Nadal tem em torno de um aproveitamento de 91% a 93%. Se a gente for avaliar o Nadal, ele é um tenista, eu acho, de todos os pisos, ainda assim, não concordo que ele é só do saibro, porque, igual eu te falei, ele tem 2 Wimbledons, um deles foi em cima de Roger Federer, que é o maior tenista indiscutível da grama, joga muito, ele tem muita mão, então o slice dele surte muito efeito na grama, o saque dele é muito rápido, ele joga melhor na grama, tanto é que ele é o maior campeão de Wimbledon. E o Nadal venceu ele em cima dele. O Djokovic também venceu, mas o Federer estava no auge na época, foi em 2008, né? Aquela vitória emblemática, lendária, né? Depois de ter perdido em 2007 para o Federer na final de Wimbledon. Então, assim, o Nadal tem esses 2 títulos, tem inúmeras finais no Australia Open, né? Já teve final com o Djokovic, acho que umas 2 vezes, 2 ou 3. Já teve final com o Federer, já teve final com o Wawrinka e teve a final com o Federer que ele foi campeão. Então, assim, ele já teve inúmeras finais, então não dá para dizer que ele é um tenista só do saibro. Ele é um tenista de todos os pisos, ele tem inúmeros títulos também, ele já teve títulos em Montreal, ele tem 4 campeonatos de US Open, um a menos só que o Federer, então, assim, ele é muito bom nas outras quadras. E eu ainda digo também que ele não tem o título que falta para ele, assim, campeão dos Masters 1000, apenas o Djokovic é campeão de todos. Isso também é uma façanha absurda, é uma façanha incrível, extraordinária. O Federer, acho que ainda faltam uns 2 locais para ele vencer, não me recordo agora. E o Nadal uns 3, 4, sabe? O Nadal realmente tem muito mais títulos no saibro. Mas que o Nadal também é um tenista de todas as superfícies, eu acho que, assim, tá mais que provado. O que eu acho sobre esse assunto é que, assim, perder pro Federer em Wimbledon não significa que você é ruim na grama, é porque o Federer em Wimbledon, entendeu? Perder pro Nadal no saibro não é porque você é ruim, é porque o Nadal é o Nadal, cara. O cara ganhou, a gente olha os títulos e fala, mano, tipo, não tem como comparar, entende? Então, assim, eu entendo esse ponto do Epifânio, defendendo um pouco o Djoko também. Se eu olhar o Djoko em saibro, é uma piada o que ele ganhou em Roland Garros, né? E as chances que ele já tiveram, aquela final com o Wawrinka metódica, que ele abre 2, toma 3 de volta. Então, assim, eu acho que é um pouco injusto a gente falar só de título, né, nesse caso, né? Quando você acompanha o torneio, você acompanha inúmeras variáveis, além de título, além de lesão, além de coisas. Existem inúmeras coisas. Então, assim, eu acho que, perder pro Djokovic no Australian Open é normal, não significa que você é ruim, é só porque é o Djokovic, o cara ganhou 8 vezes o negócio. Então, assim, as condições que nem o Epifânio falou, definem muita coisa no tênis, muita coisa mesmo. O que eu acho é isso, entende? Assim, infelizmente, a gente acaba causando essas injustiças, não é por causa que o Nadal não sabe jogar na quadra rápida, por exemplo. A gente sabe que ele joga pra caramba, só que ele joga contra o Djokovic, que é um cara que tem uma característica foda nessa quadra. Então, assim, vai perder pro Nadal em Wimbledon, é nós jogando pelada, saca? Assim, então, tipo assim, acho que vai mais da característica, assim, de cada um, e a gente tá falando de 3 caras que nem a gente já disse, são 3 supremacistas aí dessa história do tênis. São brilhantes em todas as quadras, jogam muito bem em todas as quadras. A questão é que realmente ali o Nadal ser muito bom no saibro acaba apagando ali um pouco do resto da história dele. Da mesma forma que o Djoko ser muito bom em outra modalidade, não apaga a história dele, mas acaba tendo essa dúvida aí com Roland Garros. Mas se você for olhar, ele joga super bem, sabe, também. É porque, perder pro Nadal
normal, né? Fazer o quê, né? Sempre choro, eu tenho que fazer. Mas, assim, eu acho que... E quanto à questão das lesões, cara, eu acho paia a gente ficar botando muito essas variáveis, assim, pô, Nadal foi injustiçado, porque eu acho que tá todo mundo vulnerável a isso, sabe? Todo mundo pode machucar. O Federer machucou, o Djokovic machucou agora, em 2018, ali, machucou feio, desceu um tanto de posição no ranking, depois tem que fazer a corrida toda de volta para voltar a disputar número 1 do mundo. Então, assim, eu acho que, inclusive, no próprio US Open do ano passado, teve a lesão no ombro que tirou ele do US Open. Então, eu acho que, tipo assim, eu acho que tá todo mundo suscetível a isso. É uma variável muito aberta. O Nadal sofreu muito na sua carreira perante a isso. É um fato, mas isso não desmerece o Djokovic de ter ganhado as outras coisas, ou o Federer de ter ganhado algumas outras coisas, né? Porque enquanto o Djokovic está machucado, o Nadal também ganhou tanta coisa que ele não ganharia se o Djokovic estivesse jogando. Então, assim, eu acho que tá todo mundo muito suscetível a isso. Eu acho uma variável um pouco aberta, assim, demais pra gente falar que influenciou em alguma coisa, saca? Porque o pau que bate em Chico, bate em Francisco. E quanto à questão do Nadal, eu acho que esses 3 caras aí, a gente falar que eles são incompletos em alguma coisa, seria até paia, né, cara? Acho que os caras fazem tudo. Se eles jogar de mão, no caso o Nadal jogar de direita e o Djokovic e o Federer jogar de esquerda, eles ainda dão um pau em muita gente aí, profissional. Vocês concordam com o sentido de, tipo assim, a gente tem que comparar em questão de título, mas em questão de confronto direto também dá uma diferença? Quando a gente vai colocar esses 3 frente a frente, porque a gente, nós 3 aqui, o Federer é o maior até hoje. Mas se for colocar ele entre os 3 em confronto direto, ele é o menor. Finais, que é onde o jogador tem que ter mais cabeça, tem que ter mais personalidade, tem que ser mais equilibrado. O Djokovic com o Federer, 19 finais disputadas e o Djokovic ganhou 13. O Nadal contra o Federer tem 24 finais disputadas. O Nadal tem 14 vitórias e 10 derrotas. O Federer ganhou 10. E o Djokovic contra o Nadal, eles têm 27 finais contra e o Djokovic ganhou 16. De confronto direto, dá um argumento a mais para dizer quem que é o melhor dos 3? Então, eu acho que confronto direto é importante. Não dá para negar essa estatística, né? Porque a estatística é a vantagem de se ter no tênis, por ser um esporte individual, é muito essa, né? Não é tipo o futebol que você vai ter o Cristiano Ronaldo e o Messi, mas ali você tem que avaliar o conjunto que se joga, o jogador, você tem que avaliar, são inúmeras outras condições, né? Como que a bola tá chegando pro cara. Então no tênis não, no tênis você vai lá e você tem que fazer, né? Você tem que vencer seu adversário, é você e ele. Então o confronto direto é, sim, uma ótima estatística pra gente ver quem é o melhor, quem é o maior, né? Qual deles é o mais eficiente, ou digamos que mostra em termos de eficiência. Por quê? Porque para você vencer um adversário que está mais ou menos no mesmo nível que você, que o nível é muito próximo, e principalmente que os jogos são muito acirrados, é um nível de eficiência mínimo que você tem que ter melhor que o cara. Às vezes você não está melhor que o cara em nada, o seu golpe é tão bom quanto o dele, o forehand, o backhand, o saque, tá tudo igual. Só que você teve um nível de eficiência, às vezes um nível de controle mental, às vezes algo mínimo que fez a diferença e você venceu aquela partida. Tem inúmeras partidas dele. Se você pegar o último título do Djokovic em Wimbledon, ele teve que salvar, acho que foi 2 ou 3 match points contra o Federer em Wimbledon. Então isso é um absurdo de eficiência, de controle mental, de saber fazer na hora H. Então assim, o confronto direto, às vezes ele pode ser enganoso. Por exemplo, Nadal e Federer. Foi a maior rivalidade dos anos 2000, inegável no tênis, sabe? Foi só Nadal e Federer. O Djokovic apareceu de 2011 para frente. Até então ele era coadjuvante, ele nem entrava nessa discussão de melhor de todos os tempos. E o Nadal, ele tem absurdamente mais vitórias que o Federer. O Federer, ele foi muito freguês do Nadal no início de carreira. Ele perdeu muitas partidas, tanto é que hoje o retrospecto é 24-16, porque o Federer se recuperou muito. Ele teve uma sequência aí de acho que coisa de 6 ou 7 vitórias nos últimos tempos, contra o Nadal. Porque ele estava jogando tênis muito mais agressivo, estava muito melhor, então o backhand dele, o Nadal sempre machucou muito esse golpe dele, fazendo bolas muito elevadas, bolas com muito top spin, e aí o Federer acabava recuando muito, deixando a bola curta, e aí ele pegou algo mais em fim de carreira, algo mais entrar na quadra e ser agressivo com o backhand, que mudou muito o panorama dos jogos entre os dois. E o Nadal tem um retrospecto de 26-29 contra o Djokovic, é um retrospecto muito parelho. Como o Matheus disse, é chato falar de lesões e tal. O Nadal foi um pouco prejudicado nisso, mas é um retrospecto, assim,
é quase que um empate, é muito próximo. E o Djokovic com o Federer é 27-23, mais um retrospecto muito parelho também, quatro vitórias ali do Djoko. E lembrando que o Djoko encontrou o auge dele num período já que o Federer já estava um pouquinho ali, chegando mais velho, tem a diferença de idade. Então, você acha que o retrospecto dos três é muito parelho, e eu acho que isso é muito raso da gente falar, o Federer é o menor, porque ele tem retrospecto negativo contra os outros dois, sabe? Eu acho que é uma estatística que tem que ser levada em consideração, mas não tem que, na minha opinião, tem que ser dado ao mesmo peso de, tipo, semanas como número 1 do mundo, títulos mundiais, Grand Slams, Masters 1000. O head-to-head vai acabar sendo, o confronto direto vai acabar sendo uma arma a mais, né, para dizer que os dois foram melhores que o Federer. O confronto direto é uma vantagem que o esporte individual tem, né? Ali você tá falando de dois caras grandes que você vai botar um do lado do outro e todo mundo tá com a raquete boa, a quadra tá do mesmo jeito para um, o clima tá do mesmo jeito, não tem discussão ali, é um contra o outro e ponto. Mas realmente a gente tem que tomar cuidado com essas falácias aí. Eu também acho que o confronto direto ele não pode ser tipo assim, confronto direto é isso, entendeu? Tem outras estatísticas que completam isso. Mas é uma estatística muito válida, sim, e eu ainda acho que, nesse caso, é uma estatística mais válida, porque se você olha ambos os confrontos ali, né, Federer e Djoko, Nadal e Djoko, são confrontos que têm mais de 50 partidas, né, são, assim, uma década de jogos, né, então, assim, é muito tempo jogando um contra o outro, uns com as fases melhores, outros com as fases piores, que nem eu já tinha falado, no começo da carreira do Federer, o Federer batia no Djoko, hoje o Djoko bate no Federer, então assim, é muito vulnerável essas coisas, eu também acho que é uma estatística a mais que pode ser usada, mas também não é nada muito definitivo e muito concreto, porque é difícil, eu acho que quando a gente fala assim de confrontos grandes, de mais de 50, mais de 60 partidas, aí é que a gente consegue tirar uma boa base. Porque aí você tá pegando várias épocas, vários acontecimentos, várias quadras, você tá pegando muita coisa ali envolvida. Então eu acho que ali o dado ele ainda fica um pouco mais confirmado. Mas ainda é difícil assim, a gente pegar só isso como base. Eu acho que é importante, mas faz parte de um conjunto de estatísticas que a gente tem que se analisar. Quanto às finais, esse negócio assim, se você for olhar só de Grand Slam, o Nadal e o Djoko tem 4 cada um. Eles jogaram 8 vezes contra, 4 do Nadal, 4 do Djoko. Então, assim, realmente é que nem o Epifânio falou, eles são muito iguais, essa galera aí ainda é muito difícil a gente desprender um do outro ali. Parece que sempre quando você falar que um teve vantagem em alguma coisa, o outro vai ter vantagem em outra. Então, assim, muito difícil isso, né? O Federer não, o Federer perdeu 4 finais pro Djoko e ganhou só uma em Grand Slam. Né? Então o Djoko acaba tendo um domínio aí em cima do Federer, inclusive na grama também o Djoko já ganhou. O Djoko tem 5 títulos na grama, 11 em quadra rápida, né? 8 no Australian Open, 3 no US e 1 no Roland Garros. Né? Injustiça. O jogador tem que ser completo, ele tem que responder não só dentro de quadra, como fora de quadra. Os jogadores são ídolos para inúmeras pessoas, são meus ídolos, e ídolos a gente não só olha o jogo, a gente olha o comportamento. A partir do momento que você é um cara, uma figura pública, um ídolo, né, um dos maiores de um grande esporte que milhares, milhares, milhões de pessoas acompanham, você não pode se portar do jeito que você quer e ponto final. Né? Você tem que refletir no que aquilo que você vai falar vai surgir, vai virar essa consciência total aí. Não pode ser só jogar bem e ponto. Não, tem que jogar bem, tem que ser completo mesmo, porque tem muita gente te olhando, cara. Tem muita gente esperando em você. Falar um pouquinho sobre nossas opiniões, sobre o que pode acontecer nos campeonatos aí que já estão perto de acontecer, perto de voltar. Segue com a ATP 1000 de Cincinnati, o US Open, a ATP 250, a ATP 1000 e assim vai. E assim, é só esperar realmente que esses 3 voltem, que a gente está falando aqui, os outros jogadores também, essa nova geração, e possam dar um grande espetáculo pra gente, um grande show pra gente de tênis. É complicado, né, sempre voltar, ainda mais num cenário desse, a gente nunca viveu algo, né, desse tipo. É uma situação que a gente não está acostumado, né? Tomadas as devidas proporções, tem que voltar. O tênis é um esporte muito difícil, porque não é só ali dentro da quadra, né? Envolve viagens,
envolve hotel, né, que tem muita gente, né, onde os tênis ficam hospedados, envolve muita coisa, né, não é só, tem lá dentro circula comércio, tem lojas, tem tudo, né, tem ambulante, tem tudo dentro dos complexos, então envolve muita coisa, não é tão simples assim. Mas eu acho que tomar os cuidados precisa voltar, sabe? Sem falar que, assim, inúmeras pessoas também dependem do tênis, sabe? Se a gente pegar Nadal, Federer, Djokovic, eles não são afetados com isso, né? Eles são multimilionários, eles não têm problema nenhum com isso. Só que tem tenista pequeno que já tá, assim, cogitando mudar de profissão porque o esporte não retorna, entendeu? E assim, enquanto esportes como futebol já voltou, outros esportes já voltou, a NBA está marcado para voltar. Eu acho que é importante o retorno do tênis, até por ser um esporte individual, sabe? Um esporte que você tem um distanciamento absurdo, não tem contato, sabe? O contato é mínimo. Então, assim, talvez um método esterilizando as bolinhas, sabe? Para ficar tranquilo, ou os boleiros usando máscara e usando talvez luva esterilizada, coisas assim, sabe? Todo mundo se protegendo, sem plateia, né? Não igual foi o torneio do Djokovic. Eu não vejo problema, eu acho que precisa voltar sim, sabe? Inclusive os torneios dependem disso. Mesmo estando complicado, a gente tem que tomar as devidas precauções, os devidos cuidados para que os tenistas, pouco a pouco, possam voltar a jogar. Realmente, eu acho que assim, eles já declararam esses torneios, a organização desses torneios já declararam que vai ser portão fechado. Eles vão fazer um protocolo massa em relação a isso, e eu acho que o tênis ele tem que voltar. Que nem o Epifânio disse, é um entretenimento para a galera que está em casa, tem muita gente que põe comida na mesa por causa do tênis, tem muita movimentação bancária em cima disso, os torneios precisam se manter, não só a organização, como, que nem o Epifânio falou, desde o lojista até o CEO lá da organização, todo mundo tira seu ganha-pão disso, então todo mundo tem que dar um jeito de gerar dinheiro esse negócio, e o tênis ele tem essa vantagem, né, de ser um esporte individual, né, é um esporte que já não tem muito contato físico, já não é um esporte que não tem aproximação, né, então é só adaptar isso, esse privilégio aí que o tênis tem às recomendações da OMS mesmo. A questão que eu acho é que, querendo ou não, infelizmente isso vai empobrecer, sim, o nosso cenário, né, o que eu tinha falado mais cedo, né? O US Open vai acontecer dia 31 de agosto a 13 de setembro, e 2 semanas depois acontece Roland Garros, né? Sem uma preparação específica, sem nenhum torneio que vai fazer assim. Geralmente no tênis tem temporadas, né? Entra a temporada de saibro, entra a temporada de grama, vão ter temporadas assim para os tenistas também se acostumar ao chão, ao clima, tudo que a gente tinha falado antes. Então, não vai ter essa preparação, e aí isso eu acho um pouco perigoso, né? Assim, o próprio Nadal, não sei se vocês viram, mas o próprio Nadal, ele se declarou falando que ele pode sim não jogar o US Open, não defender o título, para ele buscar a 13ª taça aí em Roland Garros, né? E, pô, o US Open sem o atual campeão e o Nadal, diga-se de passagem, empobrece sim o cenário. A gente sabe que os tenistas não vão estar 100%, né? Um tenista que joga... Vai morrer, vamos supor, o vice-campeão do US Open, 2 semanas depois está na primeira rodada aí, nas primeiras rodadas de grandes lãs aí de Roland Garros, contando que são 5 jogos, clima. Então, assim, a gente sabe que Nova York é um calor, né? Então, tipo assim, realmente vai ser bem desgastante, e vão ser torneios que eu acho que, infelizmente, não vão pegar os seus tenistas aí. Infelizmente esse cenário nos obrigou a isso, vai empobrecer um pouco, mas eu acho importante sim a volta. Vamos ver se assim, né, juntando 2 em um mês, o Djoko, o Nadal e o Federer perde algum, né, porque senão é possível que os caras não vão perder nunca um negócio desse. Além de tudo, toda essa discussão da gente aqui, todas as opiniões nossas, é unânime aqui entre nós que estamos falando aqui, vocês que estão nos escutando, que é um prazer, é um privilégio, é uma honra estar vendo esses 3 jogar em alto nível, tantos e tantos anos, ligar a TV e colocar lá qualquer torneio e ver Djokovic, Nadal e Federer, Djokovic e Federer, todo mundo jogando, cara, é um prazer para os olhos, assim, é um prazer para os olhos ver isso acontecendo. Agradecer os meninos, os 2 Mateus, pela disponibilidade, pela vontade de falar, pelas informações que cada um trouxe, pelas opiniões de cada um. Foi muito enriquecedor, eu aprendi muito, não sei vocês que estão escutando a gente, os seus meninos também, mas eu aprendi muito,
Mais uma vez, pedir para vocês seguirem a gente no YouTube, no Spotify, no Twitter, no Instagram, tudo deixa, não tem erro. Obrigado pelo convite aí, que o canal continue sempre crescendo, trazendo esse conteúdo de qualidade aí pra gente. Eu também queria agradecer aí, tô viciado na página do Francinho aí, parabéns pelo trabalho, irmão, tô fazendo um ótimo trabalho, disseminando informação pra galera. Obrigadão aí pelo convite, é uma honra estar aí, conversando com você, com o Epifânio. Qualquer dia desse nós joga pra jogar um tênisinho aí, resolver isso na quadra, que eu quero ver quem é melhor de nós três. Não é questão de Djokovic, Nadal e Federer, não, é nós três no Rio. Mas é isso, gente, muito obrigado por cada um de vocês e falou! Valeu!